Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje eu vou te mostrar por que limite natural é um mito. Meu nome é Will Deitilho, eu decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. As pessoas costumam dizer que eu sou muito polêmico, que alguns vídeos que eu faço, eu trago temas muito polêmicos. Na verdade, eu não me acho polêmico, eu só acho que eu sei pensar um pouco mais fora da caixinha. Então vamos lá, como é que a gente vai abordar essa questão do limite natural? É um mito? Eu vou começar falando de vocês de um fenômeno, tá? Social, e quando eu falo social não quero dizer somente em seres humanos, mas até em animais, que se chama prova social. Prova social. O que é prova social? A prova social é um mecanismo que está no seu cérebro, é um mecanismo mental que dispara uma atitude automática. Isso quer dizer que você não para pensar. Você simplesmente acontece alguma coisa e dispara. Ok? Você tem uma reação automática. Você não fez uma análise racional e tal. E eu vou dar um exemplo aqui em animais e depois em humanos. Então, imagina que tem vários animais na África, vamos pegar os gnus. Tá? Você tem uma manada de gnus, eles andam em bandos gigantes. E aí é o seguinte, tem lá vários deles, estão pastando, estão comendo, de repente chega um grupo de leoas para caçar. E aí deve ter o quê? Elas caçam em 2, 3, tá? Então você imagina, chega 2, 3 leoas, um grupo de uma cacetada de gnu. Não vai ser todos os gnus que vão conseguir ver essas leoas. Vai ser apenas alguns. Quando vai ter a primeira visão, né, que chegou o predador, vai ser alguns. Aqueles que estão mais próximos dessas leoas. E esses que estão mais próximos, eles bateram o olho, eles já sabem, isso está no instinto, bateu o olho, sabe que é predador. Falou, esse filho da puta quer me comer. O que ele vai fazer? Ele vai correr. Ele tem isso no instinto dele. Ele vai correr. Só que é o seguinte, eles que tomaram essa atitude de correr são aqueles que viram a leoa. Aqueles gnus que estão lá atrás na manada, que eles nem conseguem ver o que está lá na frente, não tem como ver, tem vários outros gnus na frente. O cara está lá pastando, está de boa lá pastando. Só que os gnus começam a ver que a primeira fileira da manada começou a correr para uma direção. O que acontece? Sem saber o que está acontecendo, sem saber se tem perigo ou se não tem, todos os gnus correm porque estão vendo seus companheiros correndo. Veja que não houve análise nenhuma. Aqueles que estavam lá atrás não viram as leoas, não sabem se tem perigo ou não, mas existe um mecanismo automático que se chama prova social, que é se eu vejo muitos indivíduos, e principalmente do meu grupo, muitos indivíduos fazendo uma coisa, eu tenho uma tendência automática e natural a fazer o mesmo. Então os gnus ali que nem sabia se tinha leoa ou não, simplesmente correu, nem sabe o porquê está correndo. O que ele sabe é que ele tem um mecanismo, quer dizer, ele não sabe de nada, isso é uma coisa automática. Vamos dar um exemplo agora em seres humanos. Então imagina você que você está num show da sua banda favorita, uma banda muito famosa e tem 100 mil pessoas na pista, né? 100 mil pessoas, você imagina quantas fileiras de pessoas para dar 100 mil pessoas. Tá? E você está lá atrás, tá? Você chegou atrasado, você não acampou, como muita gente faz para ficar na frente do palco. Você chegou atrasado, você está lá atrás. Tem mó galera na sua frente, mal você consegue ver o palco, né? Você vê o palco desse tamanho aqui. E aí, de repente você começa a ouvir uma gritaria de longe, que são as pessoas lá da frente, e uma movimentação vindo na sua direção, as pessoas começam a correr. Nessa situação, o que pode ter acontecido? A primeira fileira, que está muito perto do palco, consegue ver o palco inteiro, a parte de cima do palco e até a parte da base do palco. A base do palco, só as primeiras fileiras conseguem ver. Você que está lá atrás, você vai ver só a parte mais alta do palco. Tá? Isso é uma questão óbvia.
E essas pessoas da primeira fileira avistaram que estava pegando fogo na base do palco. Fogo, perigo, você vai correr. Isso aí até existe uma análise aí. Pô, tá pegando fogo, o fogo é perigoso, eu preciso correr. Ok, isso houve análise. Então a primeira fileira, segunda e terceira fileira, aqueles que viram começaram a correr, né, para longe daquele fogo. Você que está lá atrás, você não viu fogo, você não sentiu o cheiro de fumaça, você não faz a menor ideia do porquê que essa galera está correndo. Mas a sua tendência automática é correr também. Isso é o fenômeno da prova social. Ok? Então assim, você vê uma galera fazendo uma coisa, você não sabe por que elas estão fazendo, você vai ter a tendência automática de fazer a mesma coisa. E depois é que você vai perguntar, depois que você correu e todo mundo acalmou, você percebe que rolou um momento de paz ali, aí você vai perguntar, o que aconteceu? Ninguém vai tentar parar uma pessoa que está correndo e falar, cara, o que aconteceu? Eu não sei se eu preciso correr ou não. Você vai correr. Isso está na mente, automático, disparo automático. Obviamente, se for uma pessoa treinada, como um bombeiro, né, que o cara ele é treinado para salvar vidas, óbvio que ele vai conseguir manter a calma e frieza, analisar a situação e ver qual que é o perigo de verdade e ele vai tentar salvar se alguma pessoa estiver precisando. Mas isso é um cara treinado. Né? A maioria das pessoas que não passam por um treinamento específico em relação a isso, vai responder à prova social. Então eu acho que ficou bem claro aí esse fenômeno da prova social. Uma vez que vocês entenderam isso, agora a gente pode prosseguir no vídeo. E é muito fácil entender que isso é um mecanismo de sobrevivência. Por que é tão forte? Porque está ligado à sobrevivência. Olha, se eu estou num grupo e acontece um perigo, dependendo do perigo que é muito provável que o grupo inteiro não consiga ver, mas alguém do grupo viu. Se alguém do grupo viu, essa pessoa vai tentar se proteger e vai ter uma atitude. Então é natural que para sobreviver eu copie essa atitude, não fique parado que nem um retardado e aí você comido por um leão, né, se estiver na selva. Então é uma coisa ligada à sobrevivência. E aí eu vou falar para vocês, isso acontece na musculação, tá? Esse fenômeno da prova social acontece na musculação e acontece com relação a esse lance do limite natural. Para a gente entender isso melhor, vamos falar um pouco de fisiologia. Bom, existe uma máxima na fisiologia que é o seguinte: quanto mais treinado é um indivíduo, menos treinável ele se torna. O que significa? Quanto mais eu evoluir, né, menos eu vou conseguir evoluir. E também tem uma outra coisa que a gente pode afirmar: quanto mais eu evoluir, mais lento fica o processo de evolução. E ainda tem mais uma afirmação: quanto mais eu evoluir, mais detalhista eu preciso ser, mais fatores de evolução eu preciso conhecer. No começo é muito fácil. No começo qualquer coisinha ali, qualquer coisinha lá te dá um progresso. Quanto mais você vai indo, vai melhorando, vai lapidando, mais detalhista, mais conhecimento você tem que ter. E com tudo isso fica fácil perceber que também se exige mais disciplina. Ou seja, limite natural. Você atingiu o seu platô. Hoje em dia se fala muito disso, né? Daqui para frente, natural, você não vai. Tá? Você vai ter que usar algo a mais, vai ter que usar alguma droga. Não vai dar. Na verdade, a maioria das pessoas que se julgam em seu limite natural, na verdade, chegaram no limite do seu conhecimento e no limite da sua disciplina. Então vamos dar exemplos para cada um desses limites. Limite de disciplina. Você está treinando 3 vezes por semana. Você nunca tinha treinado na vida, começou a treinar 3 vezes por semana e aí você começa a ver resultado, legal, pá. Aí você contrata um treinador e esse cara chega para você e fala: olha, a gente está com um treino aqui 3 vezes por semana, está indo legal, você está numa boa frequência, mas a gente agora precisa começar a dividir melhor o seu treino. A gente quer dar um passo à frente, vamos começar a dividir melhor. Para que eu divida melhor, você estaria disposto a vir 5 vezes na semana? Aí eu consigo fazer uma divisão e a gente pega um dia para... a gente pega poucos músculos ou até um músculo só e a gente vai dar um trabalho muito efetivo neles. Você consegue me dar 5 dias que eu consigo montar um programa legal para você? Beleza, vamos embora. Aí o cara, né, ele já abriu mão aí, né, de não ir 2 dias. Se o cara é um cara que às vezes está com uma correria muito grande na vida,
Às vezes um cara que trabalha demais, ele fala, porra, vou ter que abrir mão de um tempo aí para conseguir ir na academia. Mas ele tá com vontade, ele vai. Aí, esse mesmo treinador, um cara muito experiente, conhece de tudo sobre musculação e fala, cara, você evoluiu de novo, agora que a gente tem um treino, né, mais bem detalhado, mas agora eu tô percebendo que já bati um papo com você sobre dieta, eu percebo que sua alimentação tem muita coisa para melhorar ali. Vamos começar a melhorar? Vamos começar a dar uma lapidada? Você é um cara, porra, nunca fez dieta na vida, nunca fez um tipo de programa alimentar, mas tá afim de continuar evoluindo, que você está gostando muito dos seus resultados. Porra, meu corpo está ficando muito legal. Vai lá e faz a dieta. Aí você dá uma nova evolução, um novo passo. Aí esse mesmo treinador chega para você, um cara extremamente experiente, e fala, cara, seu treino tá bom, tá? Mas nós precisamos aumentar a intensidade desse treino. Você ainda não tá dando o esforço máximo que a gente pode conseguir. Eu quero você realmente gritando na academia, eu quero você dando sangue. E aí você fala, porra, mas tem que se esforçar ainda mais, eu pensei que eu já estava abafando. E aí você vai um dia, desce o cacete no treino, segundo dia, desce o cacete no treino, terceiro dia, uma hora você vai começar, se você não for um cara que está muito disciplinado, se você não for um cara que quer demais aquilo, você começa, porra, mas isso aqui tá ficando foda, hein, meu, tá ficando complicado isso aqui. E enquanto isso a evolução vai ficando mais lenta, porque você já evoluiu, você já estava evoluindo. E a sua alimentação, o cara fala, olha, vamos lapidar ainda mais, tá? Tem coisa aí que você tá vacilando, fim de semana, pô, você nem pensa em dieta. Não, vamos começar a melhorar. E aí vai chegando no limite da disciplina do cara, ok? Muita gente, isso, até eu faço um trabalho muito grande nisso, que é, se você realmente quer uma coisa, você faz tudo o que tem que fazer, qualquer um, mesmo que você não tenha histórico de disciplina na sua vida. Mas, se é uma pessoa que não tá tão compromissada assim, esbarra aí, vai esbarrar aí, esbarra no limite da disciplina e não vai evoluir mais. E aí, como não evoluir mais, algumas dessas pessoas podem chegar e falar, realmente, pô, no começo eu nem me esforçava tanto, evoluí, agora já não vai mais. Ou seja, daqui para frente só com bomba, porra nenhuma, esbarrou no limite da disciplina. Segundo fator, esbarrar no limite do conhecimento. Esse exemplo que eu dei agora, eu disse que o cara tinha um treinador que ele havia contratado, e era um treinador muito experiente, sabia tudo de musculação e foi passando para ele as informações corretas. Imagina você sozinho, você não tem um treinador. E você está cheio de vontade, sua disciplina está nas alturas. Mas chega uma hora que o seu treino vai precisar ter uma intensidade que você nem sabe que existe. Inclusive eu abordei muito isso também no meu curso Forma Perfeita. Eu percebo que é um erro de mais de 90% das pessoas. Treina com uma intensidade abaixo do que deveria. E você não tem esse conhecimento, você não sabe como aumentar essa intensidade. Vai chegar uma hora que você vai começar a travar na evolução, porque o teu corpo vai falar o seguinte, amigão, para os nossos músculos se desenvolverem agora, eles precisam de um desafio maior. Você não está dando esse desafio maior, então nós vamos ficar do jeito que nós estamos, que está muito bem. Seu corpo não cresce, não desenvolve porque você acha bonito, porque você acha legal. Seu corpo se desenvolve porque ele tem que encontrar uma razão, um motivo. Esse motivo, né, é o desafio do treino de musculação. E depois você faz a lição de casa, né, que é fazer a dieta, que também tem que ser vista com atenção, do repouso. Vamos imaginar que você não tem um conhecimento. Como é que eu atinjo essa intensidade absurda? E eu vou mais além, a qualidade da contração do músculo. Para você realmente mostrar para o seu músculo que é um trabalho extremamente intenso, um esforço muito grande na fibra muscular para que ela desenvolva. O ser humano é assim, ele cresce na base da porrada. Tá? Isso serve até para quando a gente fala de um crescimento de maturidade. A pessoa que passa por muita coisa na vida costuma ser mais madura porque ela tomou na cabeça e aprendeu. Tá? O ser humano aprende assim, é assim com o seu músculo também. Então, para aprender a fazer uma contração muito efetiva daquele músculo alvo, principalmente de músculos fracos, que eu já comentei disso, você precisa saber qual é o movimento, como é a biomecânica dos movimentos, a cinesiologia, né? Você precisa entender isso. Esbarra no seu conhecimento. Você não sabe, você faz um movimento de qualquer jeito, você ainda acha que é socar carga e já era, né? E você acaba o quê? Não conseguindo uma contração efetiva do músculo. Esbarra no limite do conhecimento. E aí, como você já teve um grau de evolução, para você evoluir a partir de agora, você vai precisar estar lapidando tudo detalhado, tudo minucioso.
E aí você para de evoluir e aí você vai falar que é falta de bomba. Ah, parei de evoluir porque não tomo bomba. Né? Se o fulano tem aquele corpo ali é porque com certeza ele tomou. E aí começam essas conclusões. E aí, o que isso tem a ver com prova social? Eu lembro do começo do vídeo que eu expliquei o fenômeno da prova social. Imagina os primeiros caras que começaram a treinar. Né? Eles não tinham muito conhecimento. Não tinha muito conhecimento. Então eles iam, treinavam na garra, na vontade. Isso eu nem sei que data a gente pode citar, tá? Não estou falando dos primeiros fisiculturistas, estou falando dos primeiros caras que começaram a treinar musculação, tá? Isso pode ser coisa muito antiga. Os caras não tinham muito conhecimento, não se sabia muita coisa, a informação não era difundida como é hoje, não se tinha internet, né, tal. Então os caras começaram a treinar do jeito que eles achavam que dava certo e eles esbarravam, né, numa hora que não era o limite natural deles, mas era o limite do conhecimento deles e alguns deles era o limite da disciplina deles. E aí começou a se formar uma mentalidade na musculação que existe um ponto que não interessa o que você faça, né, aí é que está o erro, não interessa o que você faça agora, meu jovem, você não vai crescer mais, você esbarrou no seu limite natural. O que eu sou contra? Deve haver um limite natural? Olha, é claro que deve, é claro que tem um limite, né? Senão a gente teria seres humanos de 1 tonelada hoje. Limite existe. Embora, quem sabe, né? Você não tem um ser humano de 1 tonelada porque não se sabe o caminho para chegar lá, mas será que é impossível? Eu não diria que é impossível, eu simplesmente diria que não sabemos o caminho. Mas é fácil aceitar. Existe um limite? Ok, mas você não sabe qual é o seu limite. Você não sabe. Só que como tem esses problemas limitantes, que é o limite do conhecimento e o limite da disciplina, criou-se a mentalidade social de muita gente acreditando, né, que não tinha esse conhecimento ou não tinha essa disciplina, acreditando que agora eu não vou mais. E essa mentalidade passa de geração para geração. Isso é muito comum, isso acontece em todas as áreas, não só na musculação. Está cheio de vários preconceitos que existem, até hoje existem vários preconceitos com relação a várias coisas, simplesmente por prova social, porque todo mundo fala, todo mundo repete, você sai que nem um papagaio repetindo também. Você nunca fez uma análise daquilo, você nunca foi conhecer aquilo profundamente. E aí você acaba, né, levando esse preconceito para frente, você acaba reforçando a prova social. E na musculação aconteceu isso, um reforço dessa mentalidade do não interessa o que você faça agora, você esbarrou no seu limite natural. Ninguém pode apontar o dedo para você e falar que você chegou no seu limite natural. Não há como saber disso, é muito intangível a gente fazer isso para o corpo humano. Não existe uma fórmula, não existe uma regra, não existe nada como se provar que daqui para frente eu não vou mais. Aí você fala, eu sei que eu não vou mais, porque eu estou treinando há 2 anos e eu não mudei meu corpo. Porque você não sabe como melhorar o seu treino, porque você não sabe como melhorar a sua dieta, porque você não sabe ou não consegue melhorar o seu repouso. Às vezes é porque você não sabe, às vezes é porque você não consegue, às vezes você não tem a disciplina necessária. Né? Então, como as pessoas têm aquela cultura imediatista, o que fica mais fácil fazer? Porra, fiquei sabendo que existem drogas que aceleram o processo de desenvolvimento. Fiquei sabendo que os caras que tinham esbarrado no limite natural deles, desenvolveram mais quando usaram essas drogas. O que acontece? Uma nova prova social surge. Só com bomba agora eu vou para frente. Essas pessoas que esbarraram nos limites de conhecimento e disciplina, tomaram bomba, continuaram evoluindo e criou-se essa cultura. Okay? Daqui para frente só com droga. Hoje em dia isso está uma coisa séria, porque a gente vê que jovens que têm aí 5 meses, 6 meses de treino, às vezes não é jovem, às vezes já são adultos, já são pessoas até mais velhas, começam a treinar, entram no mundo da musculação e o cara com 3, 4 meses, 6 meses de treino quer tomar bomba já, porque ele acha que ele esbarrou. Ele falou, porra, cara, no primeiro mês eu evolui muito, sabe? Mas, porra, no segundo mês já foi um pouco menos. No terceiro eu estagnei. Então, porra, o que você me indica para tomar? Toma vergonha na sua cara, vai estudar, né? Deixa de ser vagabundo, vai aprender, vai entender como a coisa funciona. Porque, porra, eu tô com mais de 15 anos de treino, tô com 16 anos de treino hoje e eu melhoro partes do meu corpo hoje e eu estou natural, já fiz vídeo falando disso, que essa foi a minha escolha para seguir. Por quê? Porque eu acredito, é lógico que eu acredito que é possível. Eu não só acredito, como eu vi durante toda a minha jornada na musculação, eu tive exemplos
de pessoas que desenvolveram muito de forma natural. Eu tive o meu exemplo, né? Eu já contei a minha história, quem não sabe, só procurar um vídeo meu chamado Por que decidi não usar esteroides, vocês vão ver que eu conto essa história. Então, cara, vamos criar uma prova social diferente, a gente está precisando disso. Tá? Se você começasse a ver vários atletas, não um só, não dois, não um gato pingado ali, outro gato pingado lá. 10, 20, 30, 40 atletas, os caras com puta shape. Eu vou imaginar que se tivesse um jeito de se ter certeza de que esses caras eram naturais, o que ia começar a acontecer? Prova social a favor de que podemos sim construir um shape muito desenvolvido sem precisar usar drogas. Então você consegue uma nova prova social. Uma prova social que no caso vai a favor dessa questão e não contra. Mas a prova social ela é um fenômeno que gera uma bola de neve. E por quê? E aqui que entra a moral desse vídeo, coisa mais importante vem agora. Como você está influenciado pela prova social de que o seu limite natural ocorreu, você não tem mais o que você faça, que você desenvolve, você nem tenta. Essa é a grande questão, você não tenta. Se eu não tento, como é que eu vou conseguir? E se eu não tento, obviamente, se eu não tento, eu não consigo gerar nenhuma prova, né, que vai a favor da questão do não, o natural também consegue-se. Então você percebe que o efeito dominó, bola de neve, cada vez mais você tem mais gente acreditando, porque ninguém está tentando. Todo mundo deixou de acreditar que é possível. E essa é uma grande questão. Então a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo é: não pare de tentar, porque você simplesmente viu que muita gente fala a mesma coisa. Tá? Nós somos seres humanos, nós temos capacidade de raciocínio e análise. Analisa se a maioria das pessoas são pessoas que estudam, são pessoas que vão a fundo, são pessoas disciplinadas, são pessoas que têm garra. Analisa se essa é a maioria. Ou analisa se a maioria não é preguiçosa, preguiça de pensar, de analisar, de estudar, preguiça de fazer as coisas e quer o caminho mais fácil. A grande maioria das pessoas sempre quer o caminho mais fácil. Então, como é que você pode confiar nessas pessoas? Elas não tentaram. Se elas não tentaram, por que você está seguindo esse bando de gente que não tentou? Começa a tentar, só que tenta direito, vai estudar, né? Vai dar mais sangue, dá mais disciplina. Você pode fazer isso. Se você está compromissado, você pode ser mais disciplinado e você pode ter mais conhecimento. E aí você vai ver que você vai evoluir, vai sair desse platô. Tá? Então a mensagem é: deixa na sua mente a possibilidade aberta. Ok? Se você quer usar a droga, você usa. Cada um faz o que quer. Mas eu sei que tem muita gente que não gostaria de usar e às vezes usa porque ela não acredita que pode desenvolver mais. A gente vê pessoas, tá? Eu sei que eu estou acostumado, eu conheço muita gente, né? Até por esse trabalho que eu faço, eu recebo 1 milhão de mensagens, as pessoas vêm me procurar, vêm me fazer pergunta. Eu vejo que tem muita gente que, se ela acreditasse, ela não ia usar. Tem gente que não está nem aí mesmo, fala: eu uso, quero o caminho mais rápido e foda-se. Tem gente que compete, aí é uma outra questão, o cara vai para o nível competitivo, aí isso talvez mereça um vídeo à parte. Mas o fato é que muita gente está nessa situação. Eu não queria, só que, cara, porra, não tem jeito, velho. Né? Para todo lugar que eu olho, todo mundo me fala isso, que eu preciso usar. Então, seja um cara que vá criar uma nova prova social. Né? E é por isso que eu eu fiz esse vídeo contando essa minha história e o porquê que eu decidi não usar esteroides. Porque eu quero começar uma nova prova social. E tem gente, né? Tem gente que está comigo, tem gente que já começou isso antes de mim, né? Tem vários exemplos. Se você procurar, você acha. Só que a gente tem tanto exemplo do outro lado que a gente nem consegue achar, né? O que é diferenciado. Eu queria dedicar esse vídeo ao meu grande amigo Caio Botura, que é um fisiculturista natural, e a história dele é muito interessante, né? Porque quando ele começou a treinar, ele ignorava a existência de drogas na musculação. Ele não sabia, ele não pensava nisso, ele achava que todo atleta era natural. E ele falou que por causa dessa ingenuidade, ele começou a treinar acreditando que podia mudar o corpo, e ele mudou o corpo dele de forma drástica. E hoje ele se tornou um fisiculturista natural, que tem uma federação nos Estados Unidos, que realmente o negócio é sério, né? E
ele leva para frente também essa ideologia de mostrar para as pessoas, cara, você não precisa se você não quer. Tá? Então, vou dedicar esse vídeo para o Caio Botura, que é uma pessoa que eu admiro muito, o cara está crescendo muito. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. E se vocês têm dúvida, algum comentário, alguma história, queira somar, deixa o seu comentário abaixo, isso é muito importante para mim. E eu vou pegar as dúvidas e alguns comentários que eu posso dar um feedback, vou fazer um áudio e vou mandar para vocês. Então vai ser mais informação, vai ser mais interessante. Mas você só recebe esse áudio se você está na minha lista de e-mails. Portanto, não vacila, www.wildetile.com.br, se inscreve lá. E quando você se inscreve lá, se eu fizer um projeto, você vai saber com antecedência e não vai vacilar, como muita gente vacilou no meu curso Forma Perfeita. Muita gente até hoje está me perguntando como é que eu faço para entrar. Eu falei, amigão, como assim, como é que eu faço para entrar? As vagas estão esgotadas, né? E eu avisei isso de uma forma intensa e você vacilou. Então entra na minha lista que aí você não perde informação. Vou mandar por e-mail, você vai saber com antecedência e quem gosta do meu trabalho não está na lista está vacilando. Beleza? Eu fico por aqui. Abraços e bons treinos.